Brasil Sem Fronteiras. E neste quadro Brasil Sem Fronteiras, nós vamos conversar com um dos grandes jogadores da história do Vitória. Também jogou muito bem no futebol internacional, passou por seleção brasileira, que é o Dudu Cearense. Lembra do Dudu Cearense? Ele jogou e continuou jogando muito bem, né, Bertozzi? Claro, grande carreira internacional, seleção brasileira. Prazer falar com o Dudu. Exatamente, tá tudo bem, Dudu? Tudo ótimo, prazer falar com vocês, boa noite. Boa noite. Ô, Dudu, agora você tá com final de ano também, nem conta muito, mas pro ano que vem certamente vai fechar com uma nova equipe, vai falar com a gente de novo, mas olhar para trás e ver uma carreira assim, com Vitória, CSKA, Olympiacos, Atlético Mineiro, Goiás, Grécia, Israel, é muita coisa, é bom isso, né, Dudu? É um leque, né? Muito legal, uma experiência enorme na minha carreira, olho para trás, com certeza é gratificante você sair lá do Ceará, né? Meu bairro Lazeira, meu estado, de chegar onde cheguei, para mim é um orgulho imenso e carregar o Ceará na minha vida, pô, eu passo isso para todos podem conseguir, só querer que consegue. E vira exemplo, isso é muito bacana. Agora, ô Dudu, você estava jogando no Maccabi de Israel, numa época de guerra lá, como é que foi isso para você? Foi uma experiência única, né? Quando cheguei em Israel, não estava tendo guerra, mas eu sabia um pouco por alto da história. E por mais que tenha maior segurança, e quando eu cheguei, foi na época que raptaram os dois jovens na avenida, e quando estava lá, estava meio tenso um pouco, e estava na rua, eu estava descendo no hotel, fui jantar onde tinha vários restaurantes, e tinha uma multidão assim em pé, olhando, achei que era um jogo que estava acontecendo, era um acidente, né? Acho que era o sequestro que estava aparecendo e estava tendo informações do sequestro, e eu achei aquele interessante e um pouco espantado por aquilo. Depois perguntei aos amigos e tal, porque queria saber a história. Foi tenso. No começo, quando soube, foi tenso e ficou parado durante dois meses para começar as competições e atrasou muito por causa disso. E aí para você também foi melhor voltar, né? É muita insegurança, né, Dudu? Como eu falei, né, por mais que tenha segurança, onde eu morava não tinha conflito, né, apesar de estar longe da faixa de Gaza, mas mesmo assim foi uma decisão familiar minha, da minha esposa e tal, para poder voltar. Não é fácil, por mais que tenha... Eu andava tranquilo nas ruas, mas é um país que pode ter uma surpresa, um terrorismo, né, infelizmente no Brasil nosso terrorismo são assaltos nas ruas, tem essa insegurança, mas lá, apesar da segurança que tem, é um pouco meio tenso, devido a isso, ao terrorismo pela briga religiosa milenar que existe lá ainda, né, entre o Islã e os judeus. E isso, para mim, foi a opção melhor, ter voltado para o Brasil e esperar algo melhor para ano que vem. Ô Bertozzi, conversa aí com o Dudu Cearense, que quando começou a carreira era meia, né? Jogava ali um pouquinho mais avançado. Todo mundo dizia que ele era o Vampeta, o novo Vampeta, e depois ele foi recuando, né? E jogando, dando qualidade pro meio de campo, né, Bertozzi? E quero falar justamente dessa época de começo, porque ele fez parte de uma grande seleção brasileira, campeã mundial sub-20, né? Um time que tinha Jefferson, tinha Daniel Alves, tinha Daniel Carvalho, Kleber, Nilmar, Dagoberto, Fernandinho. Era um baita time, aquele time de 2003, Dudu. E você teve participações decisivas, inclusive foi herói contra a Argentina, né? Conta um pouquinho pra gente desse Mundial, daquele time, de lembranças aí que você tem naquela competição que o Brasil se sagrou campeão. Ali foi uma fase maravilhosa, uma safra, nossa, cara, uma safra maravilhosa para a seleção, onde eu vi Jefferson e Fernandinho disputar uma Copa do Mundo. E hoje o Fernandinho está nos grandes times da Europa, né? Que é o Manchester City. E é um prazer ver esses jogadores crescendo e cada vez fico orgulhoso disso. E um fato interessante na Copa do Mundo de Sub-20 foi quando perdemos para a Austrália. Eu nunca me esqueço isso. Falaram para a gente que a gente já tinha saído fora da competição. E logo em seguida avisaram a gente que não, vocês se classificaram como a terceira melhor equipe da competição, né? Que ainda tinha isso. E no outro dia eu chamei todos os jogadores que tinham já um pouco de força dentro do grupo, já tinha um pouco de experiência, ter passado até a principal e ter voltado para Sub-20, chamei todos e falei, agora começa a nossa competição.
não vamos perder mais. E aí, em seguida, os jogadores lavaram roupa suja no vestiário, no quarto, conversamos muito sobre isso. O um falou com o outro, não quero mais isso. Ali resolveu ali mesmo no quarto. E nos próximos jogos ganhamos e o time recebeu bem a mensagem. E graças a Deus a competição não me abençoou, mas abençoou todos os jogadores que estavam nessa competição. E aí acabou que esse mesmo grupo, pelo menos com alguns jogadores desse grupo, entraram naquele pré-olímpico, né? E aí com um time que tinha Diego, tinha Robinho, e a expectativa era muito alta, né, Dudu? E a coisa acabou não terminando bem. O que você acha que deu errado ali naquele time pré-olímpico? Sei lá, acho que foi fatalidade para todos nós, né? Pela seleção, se colocar no papel, a seleção que nós tínhamos lá no Chile, pô, a seleção maravilhosa. Todos jogadores de alto nível jogando, alguns no Barcelona, não sei se era o Rockenbach que estava no Barcelona, tinha o Alex, tinha o Maicon, tinha o Gomes, tinha o Daniel Carvalho. O Maicon tava voando, né, Dudu? Ele fez até aquele golaço cruzando o campo inteiro lá contra o Paraguai, né? Bem lembrado, tinha o Maxwell na época também, tinha o Elano, o Robinho, o Diego. Que seleção. E infelizmente o último jogo eu só precisava, acho que só vencer o jogo, e acho que empatamos contra o Paraguai no último jogo, e pra gente foi fatalidade, né? Perdemos a Olimpíada nessa época, mas enfim, é passado. Às vezes também a derrota faz crescer muito durante a carreira, né? Aqui a gente aprendeu muito pelo fato de ser uma das maiores seleções sub-23 já feita e não ter conseguido, mas enfim, foi maravilhosa a experiência. E também deu uma experiência para a próxima convocação na principal, né? Ô Dudu, Papai Joel Santana, começo de carreira no Vitória, uma figura o Joel, né? Joel é o meu pai da bola, né? Grande figura, uma grande pessoa também ali, considero como fosse meu pai do futebol. Ô Dudu, agora naquele pré-olímpico lá, não foi naquele pré-olímpico que abaixaram as calças do Robinho e Diego lá que teve esse problema na entrevista? Como é que foi? Lembra, Dudu? Que fato, hein, cara, que ali, rapaz, hoje esses caras, acho que eles riem todos os dias, velho, quando lembram desse episódio. É como eu falei, né, eram jovens e a brincadeira na época do Robinho e Diego era fortíssima, né, pela maneira que eles levaram no profissional, a maneira extrovertida, irreverente, durante os jogos, durante as concentrações. Isso levou para a seleção. E alguns não gostaram disso, né? Isso também foi o fato de, tipo assim, colocar isso na seleção na derrota, na infelicidade da desclassificação, que foi só brincadeira. Então, não foi só isso. Claro que isso teve uma ênfase maior durante a derrota e desclassificação, pelo fato disso. Mas foi uma situação engraçada que não valeu a pena, né, no final. Agora, ô Dudu, você jogou fora do país, jogou na Rússia, jogou na Grécia. Na Rússia, muito frio. Na Grécia, muito calor. Conta histórias boas lá que você passou nesses dois países. Pô, cara, na Rússia, eu falei uma época que estava jogando, estava no banco, acho que o treinador estava poupando alguns jogadores, e o Wagner estava jogando titular, eu estava no banco. Só que estava um frio e meus jogadores se cobria tudo com calça térmica, outra calça por cima, moletom, a camisa por baixo. Passava creme nos pés quentes para poder aguentar, cobertor no banco, e acho que estava no segundo tempo, o treinador Dudu vai aquecer. Eu falei, pô, tomara que eu não entro nesse jogo, que eu não aguento nem falar direito. Aí quando ele foi chamar, eu falei, pelo amor de Deus, chama não, deixa aqui quentinho e tal. Quando ele me chamou, eu entrei no campo, eu não conseguia correr, todo travado e todo frio que dava. Aí o Wagner comigo, Dudu, rapaz, tá tudo duro, rapaz, se move, pelo amor de Deus. Aí eu falei, Wagner, não consigo nem falar, velho. Ainda com o Wagner Love, elas estavam bem acompanhados, porque o Wagner é gente boa, mas o rei da resenha também, hein, Dudu? A Fê Maria, já tava eu, Jô, Wagner, Ramon, Daniel, cara. Imagina no quarta resenha como é que era. E agora na Grécia, como é que foi lá? Na Grécia já foi calor, né? Na Grécia foi maravilhoso, viu? Quando eu saí da Rússia, aquele frio, e eu não conhecia a Grécia, não conhecia a história da Grécia. E quando eu saí da Rússia, e quando coloquei o pé na Grécia, me colocaram num hotel maravilhoso,
perto da praia, a vista maravilhosa, um calor imenso. Achei que estava em Fortaleza ou em Salvador, onde eu moro em Salvador hoje, né? E eu falei, oh meu Deus, tá demais para mim, muito obrigado. E aí foi maravilhoso. Os gregos são muito calorosos, parece brasileiro, gostam, são boêmios também, adoram café, amam brasileiros, e onde estive jogou o Rivaldo, Giovanni Henry do Olympiacos na época também. Então foi uma passagem maravilhosa que eu não esqueço. Ô Dudu, e quando você voltou pro Brasil para jogar no Atlético, você acabou pegando uma fase muito complicada, né? O time mudando muito elenco, lutando contra o rebaixamento. Se jogasse no Atlético agora era outro esquema, né, Dudu? Se eu chegasse na forma que eu estou hoje e chegasse no Atlético, seria outra história, né? Cheguei no Atlético, adaptação, tive voltado de uma cirurgia de menisco também, e tive recuperação, e o atleticano não tem paciência. O atleticano quer resposta amanhã não, quer hoje. Se chegou hoje, quer resposta hoje. Alguns jogadores sofreram também com isso. E alguns também chegaram hoje no clube também, ainda sofrem com isso. Mas é a maneira deles, né? De viver assim. O Atlético também é muito intenso, entendeu? E hoje estão numa fase maravilhosa. Acho que, passados os anos, o Atlético não sofreu muito, hoje está colhendo isso. Por acreditar na equipe, a filosofia de trabalho está mudando também essa questão. Acho que os jogadores cresceram muito taticamente dentro de campo, e a filosofia de sempre querer vencer, mesmo sendo derrotado, não estão aceitando mais isso, querem sempre melhorar. E o Atlético está sobressaindo disso. E quando chegar do Levi Coupe também, que o Cuca deixou um legado muito bom para o Atlético, o Levi está levando isso, incrementou algumas coisas boas que trouxe do Japão, da filosofia de trabalho, da mentalidade que tem que ser. E estão aproveitando, manter isso. O Atlético hoje tem um grande centro de treinamento, acho que talvez um dos melhores do mundo. E quem está lá tem que aproveitar. E infelizmente não foi o que aconteceu comigo na melhor fase. Eu peguei o osso do Atlético, né? Mas enfim, a vida é assim. Agradeço a Deus por ter passado por lá e vivido isso. E às vezes, como eu falei, né? Nem sempre se vive de glórias, né? Ô, Dudu, pra gente encerrar, o importante é que você tem uma carreira colecionando histórias, clubes e também aprendizados. Você fala russo, grego, espanhol, é isso, né? Fala um pouquinho russo. Mímica também, né? Que você fez muita mímica lá, né? No Japão, né? No Japão. Quando eu cheguei no Japão, não falava nada. O que você fazia lá? Não, ia no mercado e tal, não sabia falar frango, essas coisas, pedia carne normal e a gente se virava na mímica, né? Mas você batia asa? Não, também não, né? Batia, não batia? Não, mais que nada, rapaz. Olha lá, batia. Você não quer falar, né, Dudu? Isso aí o Wagner Love já fez muito também. Não, a gente tinha intérprete, ligava pro intérprete, a gente gastava muito intérprete, qualquer coisa ligava pra ele falava com o pessoal e na rua também foi assim no começo. Tá bom. Ô, Dudu, um abraço pra você. Quem manda mais no Ceará hoje? Você ou o Fagner, o cantor? Que nada, o Fagner é nosso ídolo sempre. E o Tom Cavalcante? Pô, grande ídolo também, grande. Nunca conheci, eu cresci através de um torneio em homenagem ao Raimundo Fagner, né? Daí eu saí pro Vitória. Mas nunca conheci o Tom Cavalcante, não. Seria um grande prazer em conhecer eles pessoalmente. Hoje os três que mandam mais aí no Fortaleza, Fagner, Tom Cavalcante e Dudu Cearense, é isso, né? Que nada, eu não mando em nada. Tá bom, Dudu, um abraço pra você, viu, meu? Não, um abraço pra vocês aí, grande noite pra todos. Valeu, Dudu Cearense, grande papo, 31 anos, jogador aí com muita história pra contar. Ele foi o personagem do nosso quadro Brasil Sem Fronteiras.